Bem-vindos a mais um Papo Mentora aqui no YouTube, o nosso podcast que convidadas maravilhosas, principalmente nesse mês da mulher, onde eu vim trazer uma convidada arrochadíssima, uma arquiteta, mãe, empresária, Jaqueline Paz. Para os íntimos, Jaque. Mas pode me chamar de Jaque, eu sempre Bem-vinda, Jaque. Sou muito feliz de estar aqui na sua presença. É uma arquiteta super outsider, se eu posso usar essa palavra. Assim, eu acho muito massa. Estava falando para ela que sou seguidora já há um tempo, fã do trabalho. E eu acho outra coisa que eu recomendo muito para os meus mentorados que fazem transição de carreira, que trabalham na área do UX. Falo, gente, eu conheço. Quer dizer, eu não conhecia pessoalmente. Eu já indiquei para várias pessoas que, assim, eu acho incrível como arquiteta e UX podem se dar, assim, super bem. Então, assim, ela fez UX é pra tudo. Ela fez uma junção, gente, inovadora. Eu precisava trazer ela aqui para vocês mostrar o quanto a inovação está no nosso dia a dia. Sim, e UX é pra tudo. Não é pra vida. Muito. É porque UX é um pensamento. Então, para resolver problemas. Então, É uma forma de resolver problema. Tudo voltado para melhorar a experiência das do pessoas. cliente, das pessoas. Então, para criar a Place, eu usei o método de UX, que aí a gente usa o método de Design Thinking, que é o Double Diamond. Para fazer projeto, a gente usa o método de UX. Para criar aplicativo, plataformas, a gente tá sempre... Tudo que a gente vai criar para o usuário, para as pessoas, você pode usar... Você tem que usar valida, né? esse pensamento de estar colocando sempre o usuário como centro do projeto. Porque Isso. senão a gente coloca nossos gostos pessoais. A gente sempre coloca o nosso achômetro, né? A gente sempre fica pensando, Tem. será que o meu cliente vai gostar dessa caneca? Será que ela está... Tem. Então, tá sempre relacionado ao enviesamento, né? Então, eu acho massa, assim. Tem. Esse aí, eu falei, nossa, eu já era fã. E aí, agora eu trouxe ela, gente. Ai, maravilhosa. Jaque, mesmo sendo arquiteta, né? Eu falei que você tem essa parte de inovação, de associar coisas novas. Mas como é que foi o início? Você como mulher, né? Como arquiteta, assim. Porque fala, né? Que tem algumas profissões que a gente se forma e vira desempregado. Outras, a gente vira autônomo. É, autônomo, Então, como é que foi nesse início? Eu, tipo, me formei e agora o que é que eu vou fazer no início, assim, da carreira? Eu fiz ADM, não sei se tu sabe. Não sabia. Eu me formei em administração em 2013. Então, você tem duas formações. Então, quando eu saí de administração, eu já entrei em arquitetura sabendo muito bem o que é que eu queria. Quando eu tava no 6º período... Então, já foi uma escolha mais assertiva, tipo assim, né? Eu já queria fazer. Eu sou apaixonada por arquitetura, né? Que eu tenho uma tatuagem. Quando eu Então, me literalmente, formei, é aquela profissão que a gente escolheu, né? Não eu foi... sempre quis. Só que quando eu vim morar... Eu sou de João Pessoa também. Então, eu vim morar... Outra paraibana, gente, que eu conheço em Pernambuco. A Luz veio aqui nesse podcast, vocês lembram? Que era paraibana, mas jogou um monte de prêmio de Pernambuco de melhor... Tá vendo? Por quê, assim? Pernambuco e Paraíba é tudo a mesma coisa, né? Não, foi Painho mesmo. Que Foi? Painho, pronto, o Painho, ele tem uma empresa de reciclagem. E aí, a história do Painho é maravilhosa, mas eu vou ser breve. Nossos pais, maravilhosos. A gente morava em João Pessoa, ele esperou a mãe se aposentar. Na verdade, ele veio pra cá, abriu uma empresa de reciclagem, passou 2 anos indo e voltando. E ele não ia trazer uma família pra, assim, tipo, sem saber se iria dar certo. Mãe se aposentou, a empresa deu certo, e aí a gente veio todo mundo. Então, eu só fiz meu 3º ano aqui. Aí, então já aí era eu fiquei... Aí eu queria uma jovem adulta, assim, já... num lugar que eu Prime não conhecia Recife. ninguém. Exato. E aí eu sempre quis arquitetura, sempre gostei muito de trabalhos manuais, do it yourself. Só que a arquitetura é isso, é trabalho autônomo. E que você depende muito de indicação. Sim. Então, O velho modelo, né? Tipo assim, né? Passei, conheci, indico. Exato. E aí eu fiz, como é que eu vou ganhar dinheiro se eu estou numa cidade que eu não conheço ninguém? Ninguém, eu não conhecia ninguém. Ninguém, né? Ninguém. Ninguém conhece a história da Jaque, não sabe qual é essa família. Ninguém, exato. A nossa família toda lá, é só tipo eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Acabou-se. Eu sofri isso também com meu irmão. Meu irmão disse assim, a gente se formou. Filho de pobre, a gente não tem um indico, né? Filho de pobre, a gente não tem aquele jeitinho. Você tem que ir procurando. Você tem que criar suas próprias idades. Exatamente, né? Porque assim, quando você... Advogado, arquiteto, dentista, né? Parece que você, tipo, beleza, eu me formei agora, José. O que a gente faz? Você tem que esperar indicação. Então, era o teu início, assim. Era o que eu queria. E aí, eu fiz...
Aí eu tentei na federal, não passei. Aí eu fiz pra pagar uma particular. E não vai que isso não dá retorno. Porque é muito O caro. medo, né? É. É Aí muito investimento, né, que a gente quer fazer. e dá medo. Aí agora eu tô falando isso de. Antes a gente só precisava de indicação. E ver como hoje em dia a gente não tem isso. A gente consegue escolher o trabalho que a gente quer, que a gente goste, sabendo que tem um marketing digital aí, que a gente pode ir para qualquer lugar. E aí eu Inclusive, fiz ela a é muito DM. boa, né? Porque, inclusive, né, eu acho que esse é a grande, eu acho que o tamanho que a Place se tornou, que é a empresa aqui da Jaque, que eu conheci, que outras pessoas também conhecem, é exatamente porque você utiliza muito bem o mercado digital a seu favor. Já percebeu, assim, quanto o negócio cresceu? Eu faço umas retrospectivas de vez em Tipo, quando. nossa, Faço. Porque às vezes a gente acha que não tá fazendo, né? Não tá que a gente não tá acontecendo, que não andando. tá Eu andando, sempre acho, né? Tipo, o nosso processo sempre é Aí devagar, eu né? faço cartinha de final de ano, Ah, do que eu quero pro outro ano, então eu sempre coloco muito isso. Esse ano eu comecei a escrever minhas conquistas e botar num copinho. Um, só um uma pedacinho, um caixinha, filete. Um copinho, porque é pequenininho, é só um é post-itzinho bem tipo pequeno. um baúzinho de depois voltar e abrir. Isso, do tipo, fiz minha primeira palestra, coisas bem assim, que eu Inclusive, ela conquistei. palestrou no grande evento de UX Design em Foi São pra... Paulo. Eu mostrei, inclusive, uma mentorada minha, maravilhosa, Cheiros, que ela quer ser UX, e aí eu dei esse exemplo, né? Eu falei assim, você olha essa foto, aí eu mostrei ela, eu falei assim, ela não é UX designer, ela disse, não, ela não é formada em análise de sistemas. Sei. Não, eu falei, ela é arquiteta. Ela olhei pra ela e falei assim, né? Você tá vendo? Você não tava nesse espaço. Eu falei, ela é de São Paulo e não tava no evento de UX grande desse. Eu falei, a gente cria Criar essas oportunidades. oportunidades. Então, assim, eu vi você lá na foto. Por isso que eu digo, gente, eu sigo. Eu sou Tá uma, passando agora, tá sendo todo um flashback aqui, né? eu sou uma seguidora ativa. E eu recomendo muito, porque eu acredito, a Laís passou por aqui também no podcast, no Papo Mentora. Eu acredito que a tecnologia ela é um meio muito poderoso da gente Demais. encontrar, transformar. E o olhar que você fez, como você disse, eu amo arquitetura. Como é que eu posso fazer isso se eu não tenho uma indicação? Exato, aí por isso que eu fiz. Aí eu fiz porque entrei em ADM, mas quando eu cheguei no sexto período eu queria muito trocar. E eu fiz, não, tá, vou terminar. Quando eu entrei em arquitetura, a pessoa também acha que a gente entra muito novo, sai do colégio, já vai pra uma decisão de Você vida. entrou na faculdade com quantos anos? 16 anos. Nossa, muito É novinha. a época que a gente termina. Ah, não, gente, É, a dislexia aqui terminou não, com 16 anos não. Entrei na universidade, eu tinha 19 anos. foi mesmo. Foi. Entrei 16. Então, assim, quando eu entrei em arquitetura, eu já entrei muito focada. Pronto, meu Instagram eu criei na época que eu entrei em arquitetura, mesmo sem ser arquiteta, e, Como estudante já. e como inspirações. Era decoração em foco. E eu lembro, na época de arquitetura, eu cheguei a 10 mil seguidores, né? Aí todo mundo fazia bolinho, Isso, aí... tipo Paulão, né? Aí eu Gente, ganhei vamos aumentar o meu balão. Um balão de 10 mil seguidores. Como é que eu tem um faço pra ele ter esse bolinho, né? balão? É, Eu exatamente. tenho ainda, se você descer no Instagram, assim, no meu, hoje, né? Não da Place, Não dá lá place. no final, tipo, tem eu bem novinha com um bolinho, com 10K, uma Na coisa verdade, ela assim. não parece ter muita idade também, né, gente? Assim, né? Nós estamos conservadas. Eu falo que eu estou conversada no vinho, né? Já me Não, perguntaram isso. é no mil mesmo. Eu falei isso, eu tava numa reunião com o cliente, aí o cara olhou assim, você tem quantos anos? Eu falei assim, 32. Aí ele assim, nossa, não parece. Eu falei, porque eu sou conservada no vinho, meu filho. Toda sexta semana, toda sexta-feira tem o sextou com meu vinho. Eu não perco, não, é o meu momento. Ei, não fica essa Mas cara não, João, é sério. certíssima. A produção aqui ficando chocada. Tenho 30 a mais, meu filho. Pois é, eu também. Olha aí. Não, já pensei que era menos. Eu tenho 34, vou fazer 35 esse ano. Nossa, nós temos a mesma idade, eu tô chocada. Como a gente tá conservada no vinho. Eu faço 35 também esse ano. Tá vendo? Então, e aí é outro ponto, porque a gente fala, né? 30 anos é uma coisa assim, tão distante. É uma coisa que as pessoas falam assim, nossa, 30 anos, eu quero ter isso, eu quero ter isso, né? Era A idade realidade do antigamente, sucesso. né? Era Né? antigamente. Não, ainda falta tanto a caminhar. Como é que faz? Você ainda já, né? Você se sente assim que andou muito nessa caminhada? Por isso, quando eu paro pra pensar, muito. Porque hoje, por exemplo, eu tenho o meu Instagram, né, que é esse profissional. E
Eu era muito mais ativa, tanto que hoje em dia tem um amigo meu, nossa, saudade de teus reels. E eu parei muito por causa da gravidez. Foram 2 anos que eu dei uma pausa absurda. Eu voltei literalmente ano passado. Então, esses novos vídeos que eu vi, assim, do ano passado pra cá... Foi bem recente. Bem recente. 2022, 2023, né? Eu voltei pra cá, pra Recife. E 2024, no final, eu fiz. Agora eu vou fazer meu projeto Semente. Que é me organizar. Foi em setembro, eu botei um quadro, assim, bem grande. Fez aquele plano, né? Meu plano pra, tipo, a Aurora vai entrar na escolinha, ela vai ter uma rotina, eu vou conseguir ter uma rotina. Então, o que é que eu preciso fazer? Então, tipo, eu tinha place pra residencial, Jaque, tipo, meus pilares, e place pra empresas. Nossa, gente, tudo isso ser uma mentora. Ela, bicha, foi disciplinada. Tá vendo quando eu digo a vocês, planejem. Eu tenho muito isso, de saber Tem pra que onde planejar. vai. Porque, assim, mesmo que seja algo muito pequeno, né? A gente fala assim, nossa, é coisa Mas grande. precisa. Na sexta-feira, uma coisa que a gente fala muito, assim, no NPA, que é na minha mentoria, toda sexta-feira eu abro o grupo e falo assim, gente, é o dia da gente compartilhar nossas pequenas vitórias. E eu sinto que tem muita gente que fica morto de vergonha. É quando nenhum fala, aí o outro começa a falar também. Fala assim, hoje eu consegui, essa semana eu apresentei pro meu chefe, ele me elogiou, eu fiquei tão feliz, tipo, foi uma coisa pequena, né? Tipo, hoje, essa semana eu consegui uma entrevista de emprego. E aí as outras pessoas começam a empolgar, porque às vezes a gente não reconhece o nosso primeiro avanço, tipo, E os meus acha que não avanços, tá fazendo nada. né? Então, tipo, tá aqui mesmo. Eu falava assim que eu nunca. Aí eu tava falando nesse instante. Podcast pra mim, tipo, YouTube é alguma coisa assim, eu acho massa. Assisto. Na verdade, eu acho que eu consumia muito YouTube pra estudar. Então ainda tem esse hábito, assim, tem canais que eu vou lá e fico lá assistindo como se fosse uma aula. E eu sei que tem muita gente que entra no YouTube pra se divertir, né, pra Mas o foco é esparizar. bem conteúdo educativo, né? Você Isso, senta pra, de fato, exato. assistir. Então, tem essa nova energia, assim, de você compartilhar a sua vida, né? As pessoas ficarem interagindo, assim. Então, é essa nova realidade. Mas é muito legal, assim. Tem coisas que a gente precisa olhar pra gente e falar assim, nossa, eu sou boa, Por isso que deu é legal certo. escrever, é legal ter esse copinho com suas conquistas pra você, de vez em quando, ver. Eu tenho a minha a pastinha, que é paz. Paz. É a minha pasta da paz. O nome dela é bem sugestivo, né? Né? Arrochada, tipo, dá pra fazer várias coisas. O marketing adora, né? É a pastinha da paz, que são feedbacks que eu recebo das pessoas. Dos clientes. Não, às vezes conversando com os amigos, dizendo, Jaque, que massa tu tá fazendo. Feedback espontâneo, né? De conversas. E eu tava revisitando essa semana, que eu já tava, tipo, por mais que não tenha os altos e baixos, tem muitos baixos. Então, de vez em quando, aí eu abro lá. E aí eu vejo o favorito no WhatsApp, a conversa, tiro o print e coloco lá no Drive. Ai, que legal. Pra não perder. E aí eu tava vendo, tipo, agora a Place Work que a gente lançou, né, que é o benefício para empresas, que é diferente da Place residencial. E eu tava vendo que em 2022, um amigo meu, quando eu tava em São Paulo, eu lembro que eu tava, tipo, chorando, dizendo, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu vim pra cá, não sei o quê. Aí ele mandou uma frase que me marcou muito, que é, Jaque, é muito difícil, mas procurar o seu lugar no mundo é melhor do que viver no lugar no mundo dos outros. Ai, que lindo. Nossa, dá até vontade de tatuar essa frase. Eu achei massa. O seu amigo foi profundo. E aí ele Mas por que você quis ir para São Paulo? Assim, eu tava olhando no Instagram, assim, que eu tô falando. Por que você que se formou em arquitetura, apaixonada, por que São Paulo? Por que você não começou aqui? Ou foi porque realmente não tinha indicação, não tinha o tal do Indico e foi se jogar na maior metrópole da América Latina? Quando eu terminei a arquitetura, desde que eu entrei em arquitetura, eu também sempre fui pegando projetos assim, tipo, de amigo, decoração e tudo mais. Sempre tive esse feeling, vou abrir meu escritório, uma coisa assim. Quando já foi no final, já estava na época de marketing digital, porque eu já comecei, já tinha o Instagram, aí já comecei a pensar... Você já fazia, né? Não de projeto online, mas depois já fui pensando mais, tipo, caramba, eu não preciso de indicações. Eu posso chegar, e sempre foi, quando eu me formar, a pessoa que me vê, mesmo que ela que não seja indicação de alguém, ela vai ver meu Instagram, naquela época, tipo, curtidas, seguidores, valia isso conta muito. Hoje, meu Deus, ou engajamento para dificuldade conta da vida. Tipo, quem você é, se tem pessoas seguindo, tem pessoa... A pessoa real. Então, tá ali o meu trabalho. Aí eu fiz, quando eu me formar, pelo menos eu vou ter como mostrar o meu trabalho para as pessoas, saber quem eu sou. E
Um Só que grande portfólio, né? Hoje o Isso. Instagram, ele é um grande portfólio. Exato. Né? Quando me pediram uma vez um portfólio, eu queria fazer um treinamento com você. Eu falei, esse portfólio, eu falei, não, pensei que isso era coisa de design. Eu falei, eu não tenho portfólio. Ele, não, uma forma, um projeto. uma Quem coisa você é? Quem é pronto, você? uma apresentação. Aí meio que eu fiz assim, mas ficou tão feio, depois eu tava revisitando um dia desse, porque me pediram outro. E aí eu falei assim, nossa, quanta coisa mudou desde a última vez que eu fiz o portfólio. Já palestrei em mais lugares, desde aquela última vez. E aí, eu caí de paraquedas numa startup. Que ali no Marco Zero, aí em loco. Então, uma startup grande. Foi quando eu entrei no mundo digital. Foi a época que eu conheci UX, conheci o mundo de tecnologia, desenvolvedor. Então foi... Eu não sabia nem o que era uma startup. Nunca ouvi falar. Tipo assim, então foi um acaso. Um acaso, procurando emprego. Saí, eu fiz coisa, eu vou procurar emprego. Botei arquitetura no Google, emprego Recife, uma coisa assim. E eu fiz, pronto, vou fazer a entrevista. E aí eu trabalhei lá na área de facilities. Em Recife não é tão forte assim, mas é melhorar a experiência do colaborador. Isso, interno. Isso. Interno. E aí, como eu sou arquiteta, pegava muito assim os ambientes, melhorar esse ambiente aqui. O prédio já era aquele prédio histórico lindíssimo ali no Marco Zero. Então, a ideia é de melhorar, né, para que o colaborador consiga desenvolver mais, se sinta bem e o trabalho seja parte Isso. Aí muito forte essa parte de cultura. Muito forte essa parte de cultura, de trazer para isso, para o colaborador. Isso, a humanização. É muito legal essa parte. Assim. Isso é muito legal da coisa de startup, né? Essa parte de colaboração. A gente começou a pensar no trabalhador recente, tá, gente? Porque, vamos ser sinceros, que eu acho que as pessoas esquecem muito disso, que a tecnologia veio em vários sentidos. Tecnologia é tudo que é novo, tá? As pessoas acham que é só software. Na verdade, não. É tudo que é algo inovação. Então, muitas vezes a gente pensava assim, o trabalhador já deu o salário, ele se vira, mas hoje a gente sabe que o contexto influencia demais da produtividade desse colaborador. Do ambiente, do trabalho, exatamente. A luz, eu tava reclamando um dia desse no escritório, porque a luz do lugar do escritório que eu tava era tão forte que eu ficava assim. Aí as bolinhas aqui, meu estigmatismo. Aí o gerente falou assim, só tu e uma estagiária que reclama. Tá vendo? Aí eu falei assim... Então, eu não sei se eu sou uma porcentagem que deve ser ouvida, mas, gente, eu saio daqui com dor de cabeça. Tem pessoas que não reclamam, elas ficam e... ok, é uma dorzinha, depois... Foi. Aí eu falei assim, nossa... Aí às vezes eu precisava de mais foco, tipo, eu pegar o computador e ir pra outra salinha, porque tinha menos luz. E a gente fica muito tempo no computador, eu pelo menos fico muito. Imagina tu em casa, sem esse... E um escritório geralmente já é feito por um profissional, imagina em casa. Aí você é a place work. Ela já jogou o job aqui, né? Então, gente, quem não segue, eu vou deixar o Instagram dela e todas as empresas. É impressionante como a gente é influenciado pelo ambiente mesmo, e como isso impacta, né, o comportamento. Mas aí eu conheci essa parte de tecnologia aí, né, em loco. Os designers, então... Que bom. Passei 1 ano lá, aí entrou a pandemia. Isso foi de 2019 a 2020. Foi 2020, foi, exatamente. O processo. Aí em 2020... Eu também, esse momento. Foi o... Todo mundo foi pra cá, todo mundo foi. Que eu disse assim, eu posso trabalhar também com outras coisas, né? Eu trabalhar com vários tipos de projetos, com vários cenários. Eu falei, gente, isso eu posso fazer no digital também. E aí eu fui dar aula para o IF, né? Pra turma de tecnologia. Que massa. Então, eu fui dar aula, e aí eu cheguei pros meninos, eu falei assim, aí o menino falou, e eu dava aula de filosofia, sociologia, mas assim, e eu gosto de tudo, gestão de projetos. Tudo é projeto, tudo, eu faço os meninos pra ir pra rua, pra ir pesquisar, eu fui pra tribo quilombola, ir a campo. E ele, como é que a senhora faz isso? Eu falei, porque veja, não adianta a gente refletir, pensar, criticar a realidade se a gente não transforma ela. E qual é a sua contribuição? Eu falei, vocês vão ter que criar alguma coisa, algum projeto que a gente toque na sociedade. Né? Porque lembre que isso aqui é educação pública. A educação pública a gente tem que desenvolver de alguma forma. E eles ficavam maravilhados. A gente deu aula para idosos de como criar um e-mail. Que massa. Como mexer no WhatsApp. Tipo, é literalmente aquele letramento, letramento digital. Tipo, eles ficavam assim dando aula. A gente foi para a comunidade indígena. E aí lá tinha os robozinhos andando de robótica. Os meninos ficavam assim, ó. Aí eles, agora eu sei quando a senhora fala pra gente fazer silêncio, viu? Os meninos assim. Falei, tá vendo? E aí foi quando eu comecei, eu falei, nossa, a tecnologia, ela tem um poder. Eu falei assim, eu quero estudar mais sobre isso. Aí foi quando eu mergulhei mesmo, assim, em estudar projetos digitais. É incrível, né? Sendo professora, olhando do outro lado. Quando começar a estudar UX, vai... eu conheço. Hoje eu gosto muito mais de produto.
Porque, assim, a ideia eu sempre falo, né? Projetos, ele tem um tempo de começar, terminar, né? A arquitetura fala muito sobre isso, engenharia, mas o produto não, o produto ele tá sendo melhorado sempre. Por isso que é muito o Double Diamond, né? Que ele tá sempre, vai e volta, vai e volta. Tem muita coisa da Place que já... Que você volta, né? E Muito aí, tu isso. falou assim, aí começou em 2019, 2020. Aí foi aí que eu decidi criar a Place, porque já tinha... Por isso que tu foi pra São Paulo. Aí eu criei a Place, não, foi 2021 que eu já comecei a trabalhar online, eu testei o produto no online, aproveitei a pandemia e fiz uma reforma online. Eu só saio de casa se realmente precisar, mesmo teve um momento que podia. Que já começou a flexibilizar. E aí foi quando eu comecei a estudar muito UX, muita gente falava, fiz amizade, eu tenho meus webmigos. Amigos. Aqueles, gente, estou com uma dúvida, como é que faz isso? Aí as comunidades de tecnologia é muito bom nisso. Aberta. O que é que eu faço para estudar UX? Eu pensei em fazer transição de carreira. Nossa. E aí conheci pessoas, tipo, querer ir pro quinto andar, porque juntava mais arquitetura. E o quinto andar é uma forma que atende, né? Mais facilidade da imobiliária. Isso. E aí eu comecei a estudar fortemente. Aí eu fiz, não sei, eu preciso colocar isso no processo de arquitetura. E aí, na parte de UX, você tem um teste, né? Validação e aí, do tipo, teste. Como é que você faz um teste? Aí é literalmente você fazer a marcação no chão para o usuário sentir o espaço, ver se realmente tá confortável, tudo mais. Por isso que ele tá dando X pro João. Eu disse no X pra... Ela queria fazer um teste aqui no estúdio, gente, pra onde a gente ia ficar bem certinho na gravação. Tá e aí eu fiz o teste do produto, serviço todo online e deu super certo. Eu não saí de casa e foi o primeiro feedback, assim, do empreiteiro, né, do pedreiro, que o cliente mandou pra mim. Ele fez... e a Donias te elogiou muito, disse que só o modo de você me deixar escolher onde eu coloco também os pontos de elétrica, deixar isso aberto para mim, já mostra seu modo de projetar e a sua humildade. E isso eu aprendi em UX, que é trazer o cliente para dentro do projeto. Você precisa explicar a ele o que é que está sendo feito. Principalmente a questão do pedreiro, né? Porque eu acho que eu já escutei isso, né? O engenheiro e os arquitetos, né, entendem, estudaram, né? E eles estão lá fazendo o braço, né? O fosso. O desenho é diferente, fala muito de linguagem do usuário. Isso. Então, eu não uso planta 2D. Eu uso a imagem mesmo. Então, se tem uma parede lá que vai ter uma tomada, o cliente ele vai ver a parede com a tomada. Então, ele vai entender que vai ter uma tomada. Tem coisas que o cliente lembra depois. Porque quem vai usar, quem está com o repertório da casa, as lembranças é o cliente, não sou eu. Então... vem muito dele entender o projeto, saber o que é que precisa e o pedreiro também entender. É por isso que eu digo, olha, ele consegue visualizar, né? Não coisa, fica só escutando o 3D é outra coisa. Escutando a arquiteta, né? Tá, não é isso. E a arquitetura tem muito isso de... mas o arquiteto colocou, eu nem sabia. Porque o cliente não entrou no projeto. E ele não fez parte do processo Não é convidativo uma planta 2D. Porque eu passei um semestre para... olhar a planta 2D na faculdade e, tipo, agora eu entendo que isso é um quarto. E aí... imagine quem não tem esse conhecimento. Exato, fala muito linguagem do usuário. Então, o desenho que vai para o pedreiro, por exemplo, vai com anotação. Eu sempre digo assim para estagiário, não siga padrão de arquitetura, siga o que a pessoa vai entender. Precisa botar letras garrafais bem grandes na metade do folha. Bote, porque o negócio é não ter erro. Isso, para não gerar retrabalho. Online. Exatamente, eu sempre falo isso. Assim, tu falou isso, a linguagem, né, do UX deve para todo mundo. Na transição de carreira, assim, chega muito mentorado para mim. Teve um que ele era da área administrativa, ele é de São Paulo, né, e queria trabalhar com produto. Eu quero trabalhar com produto, não sei o que. Eu falei, você conhece design, você conhece aplicativo? Não, já tive um conhecimento e tal. E a gente treina, entrevista, a gente fala, comecei a fazer e vários cursos, né, inclusive do UX. Eu falei, você tem que entender discovery de produto, você tem que entender o que é, você tem que desenhar e você tem que entender que você vai acompanhar isso. E aí ele foi pra entrevista, eu achei muito engraçado, eu fiquei morta. Ele falou assim, que você vai trabalhar muito com pessoas de design, edição, criação. Você entende bem, assim, de prototipagem, Figma? Aí ele disse, isso deu um bug no meu sistema, assim. Eu falei assim, não tenho proximidade. Eu falei, como assim tu não sabe o que é um prototipagem? Ele disse, eu nunca ouvi essa palavra. Eu falei, mas isso é designer. É a ideia do designer
mais próximo possível do que vai ser real para ele ter a proximidade. Pra não ter o Ele, retrabalho. ele disse assim, eu fiquei nervosa, assim, e ela percebeu, lógico, porque basicamente era acompanhar toda a entrega desse cliente. E eu falei, veja, ele mas até hoje eu não entendi bem o que é uma feature, o que é um design. Aí você falou a parte da linguagem. Eu falei, peraí, deixa eu falar a forma mais simples. Eu já estudei, eu entendi, mas eu não consegui me assinar. Eu falei, beleza, entendo o carro. Aí é uma coisa que ele disse, assim, pela primeira vez eu consegui entender porque tu falou de uma forma tão simples, sem técnica. Eu falei, olha, isso aqui é um produto. Então imagina o carro na Ford é um produto e ele tem várias etapas. Ele passa para colocar a frente, a roda, a pintura, o design. Alguém pensou como é que ele vai ser, né? E aí toda forma você vai melhorando por esse processo. Cada feature é uma funcionalidade. O carro não anda sem motor. Ele não. Eu falei, pronto, então você entendeu. O motor é uma funcionalidade. Se eu tirar o motor, ele não vai andar. Aí ele falou assim, nossa, o curso não ensina assim. Eu falei, lógico, porque eles usam a linguagem mais tech, mais, né? Então, para quem tá fazendo esse processo, às vezes fica assim, nossa, é um nome tão diferente. E eu sempre gosto de usar mesmo a linguagem pra pessoa. Da pessoa, da realidade. Tipo planta. Planta. O cliente faz, planta de quê? Planta é o desenho, a gente usa planta baixa. Planta alta, planta baixa. Não, só planta baixa, não tem alta não. Não tem alta não, ai meu Deus. Aí é isso, é tipo, vou enviar a planta. Não, vou enviar o desenho. Eu falo isso, eu digo todo mundo, a linguagem mesmo que a pessoa vai entender. Aí uma amiga, pro cliente não se sentir uma porta, porque se sente. Ele sente. É uma especialista, né? Tipo, é uma pessoa que tá falando de história. É a mesma coisa quando você vai para um advogado, né? Ele fala todo isso, juridiquês e você... Isso, Sim, mas... e tem isso do legal design, né? Que é muito você trazer essa linguagem do usuário também. Então, você já cria uma fricção ali no processo de atendimento, porque você tá falando de uma forma totalmente... que a pessoa não tá entendendo nada. Então, tu se jogou pra São Paulo pra entender mais sobre o UX? Não, foi pra, tipo... Testei aqui o processo, criei a Place mesmo, arquitetura online por ambiente, que sempre foi essa ideia de tentar ser algo mais escalável. E decidi, tipo, vou para São Paulo porque eu quero empreender lá. Então, realmente, eu queria viver uma mega Isso, porque, tipo, se aqui tem uma quantidade de pessoas, lá tem, tipo, 8 vezes a nossa quantidade. Ela realmente queria... o cálculo dela, ela queria dizer assim, gente, a internet vai me levar para esses lugares, eu vou conseguir. Foi outra coisa. Se eu passei um ano lá e a experiência que você tem, a mente que você volta pra cá, tipo, o que a cidade proporciona, até de vida pessoal, que você faz. Caramba, o mundo tem muita coisa pra oferecer. Sim. E eu realmente preciso trabalhar pra conquistar. Tem muita coisa, né? É aquela coisa, você fica... Eu que sou do interior, né? Tem gente que nunca saiu de casa, que nunca viajou. Eu falei assim, gente... Tem que... Eu falei, você tem que sair... ampliar sua zona de conforto. Você tem muita coisa no mundo pra viver. Só em sair da sua zona de conforto já é um baita aprendizado de você ficar lá sozinha. Tipo, eu tenho amigos e tudo mais. Mas eu fui pra, tipo, conhecer pessoas e me desafiava mesmo. Ia pra lugares que eu não conhecia ninguém. Ia fazendo amizades. Não tinha problema de andar sozinha no bar, sentar Não assim. tenho nenhum. Foi lá que eu comecei a sair mais sozinha mesmo. E o mercado de arquitetura em São Paulo é outra coisa. A competição, então, né? Não, mas até, tipo, até online, você vê que o mercado é valorizado. Então, quando eu voltei, eu já vim, tipo, com o meu produto, o meu serviço mais valorizado também. Tu também ajudou a tu construir a Place, né? A definir público-alvo, a preço, a forma. Então, tu já voltou meio que um upgrade, né? E tem aquilo, né? Você vai pra São Paulo, você conhece outras pessoas, você faz muito network bom, de conexões verdadeiras que vão pendurar. É isso que eu falo sempre, entendeu? Então, se você, mesmo que você não pode investir, né? Passa um tempo. Você consegue relacionar bem com essas novas pessoas. E aí, um grande desafio que eu queria te perguntar, que tem a versão aí empresária, que se jogou, se formou, foi para São Paulo, se jogou, voltou. E aí, voltou mãe. Né? E aí agora você mãe, né? Como você disse assim, né? Tem os planinhos que você faz. A Jaque mãe, a Jaque agora arquiteta, empresária, como essa nova versão? Mudou muita coisa? Muita coisa. Muita coisa. O olhar, assim, diferente. Quais são os teus grandes bloqueios, assim, ou enfrentamentos que tu encontra e fala assim, nossa, se eu fosse homem, eu não passaria pela metade?
Só em passar pela gravidez e Já ter que é. abdicar de 80% de tudo que você fazia, já é muita coisa, né? É tipo, a Place parei de trabalhar praticamente. Pra... Meu psicológico, que é isso? Cada gravidez é única, Uhum, né? sim. Que falam, então, meu psicológico foi uma gravidez inesperada. Eu tive que me mudar de volta. Então, eu não conseguia pensar. E aí, por isso que eu digo, só nisso o homem não passa por isso. Então, só esse momento, né, da Só gente isso engravidar já não é a mesma já não coisa. é. Imagine. Isso no mental, e quando vai ficando depois na parte física, no final da gravidez, e depois quando nasce. E aí? Então você, tipo. Puerpério. E você tem, tipo, um trabalho Então, meio que você invisível. desacelerou esses 2 Desacelerei anos. muito, só que Cada sem Aurora. querer tanto. Nem tanto Então, assim. Então, existia aquela síndrome de dizer assim, nossa, eu tava tão olhando pra mim, pra minha carreira. Imagina, tipo, se muda, depois de um ano tem que voltar. E aí você voltou. E aí, como é que esse processo, assim, aonde tu encontrou forças, estratégias para... Uma das coisas que a gente fala muito aqui no Papo Mentora, tanto no Instagram como aqui, é que eu trago conselhos. Então, assim, quais seriam os conselhos que você daria para essa mulher que quer transitar de carreira, ou quer focar na sua carreira, ou quer inovar de alguma forma que a tecnologia pode usar, tipo, gravar um vídeo, estar aqui no YouTube, né? E, de alguma forma, a maternidade ou a família, o parceiro atrapalha nesse Eu acho contexto. que o que eu uso de base, depois de vários altos e baixos, é isso que eu te falei, de traçar um plano. Porque quando eu traço um plano, eu estruturo bem o que eu quero, mas também de acordo com a minha base de conhecimento, de acordo com o que eu vivi. Então, não é algo que, tipo, uma coisa muito achismo. Uhum. E eu tinha muito certo isso da Place, de arquitetura, que eu vi que deu certo. Então, isso de testar rápido, porque se eu não tivesse testado algumas coisas, eu ia ter que recomeçar muito, muito do zero. Então, ela não parou, ela tipo, deu uma pausa. Uma pausa, né? Isso, mas ter tudo muito bem estruturado me ajudou bastante. Tipo, eu deixei ali, pausei e eu voltei já sabendo o que é que eu queria. E sempre foi de conhecer pessoas. Eu acho que pessoas são a maior fonte de conhecimento, de trocas, conexões, experiências, tudo mais. E são os contatos. Então, conhecer pessoas, me colocar em situações desconfortáveis, assim, não é nem desconfortável, sair da sua zona de Tipo conforto. assim, eu vou ali, mesmo que eu não conheço ninguém naquele Isso, evento. eu comecei aí quando eu voltei, então eu fiz voltar mesmo a trabalhar. Eu tinha traçado meu plano, meu projeto semente. O planinho dela, gente, na parede. Meus pilares, que é tipo, um triângulo mesmo, tipo, como eu quero ser conhecida, tipo, quem é Jaque e onde essas pessoas estão para o que eu quero. Então, você traçar, se você quer ser UX design, qual o tipo de empresa você quer trabalhar? Eu quero trabalhar numa empresa e ter X salário. Mas tá, para ter no X salário, tu precisa começar onde? Vai, mas traça tudo bem direitinho para saber para onde vai. Então, isso me ajudou muito. E então eu meti a cara, fui para lá para Manguezal, conhecer pessoas. Então é isso, sair de casa, tem que sair de casa. E se tiver em casa e for algo de empreender, não tem como, tem que ir pro Instagram. Não tem como. Não tem forma. A quantidade de pessoas que você conhece, a gente mesmo se conheceu pelo Instagram, as pessoas que eu conheci muito, meus clientes que eu conheci, tipo, pelo Instagram. Não tem como você hoje estar offline, eu falo... Se você empreende, não tem. Não tem como. Aí é muito luxo, é só se você chegar no momento... Né, que eu não preciso aparecer, e mesmo vai ter alguém que apareça por mim, né? Os influenciadores estão aí. E se for uma marca que você coloca para o consumidor final, todo mundo hoje quer saber quem é você por trás, quem é por trás daquela empresa. Então, além de ter isso muito bem traçado, de ser planejar direitinho, mesmo sabendo que pode ter coisas... Sim, erradas, vai ter aquela... Vai ter. Que a gente vai chorar, cansar. A gravidez foi uma que não esperava. E a minha família, assim, ajudou bastante, sabe? Assim, meu pai, ele é muito... Ele sempre acreditou. Então, tu também tem um pai empreendedor, né? Meio que ele te apoia nesse processo de dizer assim, não, minha filha, a gente vai te ajudar e isso aqui vai decolar. Então minha família abraçou muito, assim, a parte da gravidez. E ele também sempre me incentivou, tanto de voltar a trabalhar, nunca parar. Tipo, eu fazia alguns projetos bem pequenos, mas família foi muito base. Então, a base te deu um lugar propício para dizer assim... Isso aqui vai voltar. Isso é luxo, né? A gente vê que nem isso sempre literalmente é luxo demais. A rede de apoio para mulheres, né, que querem empreender ou que
querem focar muito na carreira, eu falei isso, assim, eu já vi vários relatos, assim, é uma das coisas que eu, por exemplo, eu direcionei muito a minha vida pela carreira, e aí estamos chegando aos 35, né, e aí aquelas perguntas no meio da rodinha do Natal, dos amigos, da família, e aí quando é que vem o bebê, aí quando vai casar, e aí quando... E aí eu falei, aí não sei. Aí eu falei assim, no momento estamos com metas aqui, ó, estar com a Jaque nessa mesa é um dos grandes sonhos realizados. Eu acho que sempre existe uma cobrança externa social muito forte. Muito. Né? E aí A gente se cobra. A gente se cobra. Que é a parte mais difícil. Porque assim, além de ter outra pessoa cobrando, tem gente mesmo dizendo assim, pô, eu era pra estar ali. Eu era pra fazer isso. Porque a sociedade criou isso na nossa cabeça, né, também. E assim, a Aurora hoje é tipo, traz uma realidade muito maior. Sim, você literalmente tem mais uma pessoa para sustentar em casa. Você tem essa realidade? Porque eu não tenho filho, mas eu tenho um pet e tenho uma mãe. Beijo, manhã, né? Que a gente tem lá as contas da saúde para dar conta. Traz uma realidade muito... Que aí você fala assim, nossa, eu tenho que trabalhar porque eu tenho alguém que depende também de mim. E é um outro outro trabalho também, né? Vira um segundo trabalho. Então, assim, é um desafio bem grande mesmo. Aí você estava falando de bloqueios, não sei nem se é bloqueios, mas é desafiador demais, porque você tem que sair dando conta de tudo, mas é aquilo, que você não dá conta de tudo. Primeira realidade. Primeiro conselho aí, não vamos dar conta de tudo. Quando você abdica de uma coisa, você ganha uma coisa, mas você abdica de outra. Então, por exemplo, hoje se eu tô aqui, obviamente, alguém pegou ela na escola, e aí eu já vou pra uma reunião depois, e aí, obviamente, eu não vou Tem colocar uma ela pra logística dormir. Pra apoiar. Isso. Então, você ganha uma coisa, abdica de outra. Quando também, se eu estou com a Aurora e quero ficar com ela, ou tenho que ficar com ela, ou eu não vou poder atender um cliente, ou eu não vou poder estar participando de algum evento que poderia ser algum ponto importante para mim. Sim. Então, isso pegava muito no emocional. Hoje, não pega tanto, porque eu acho que a oportunidade sempre tem quando a gente vai atrás. Olha aí. Não, ela trouxe um ponto importante, assim, que é assim, não adianta que cair do céu só chuva. Senão você vai enlouquecer, porque às vezes a gente também não pode, porque sei lá, às vezes a gente vai pra um evento e às vezes não deu em nada. Por isso que eu falei, tipo, às vezes a gente não vai conseguir estar lá. E aí, nesse outro, pra fechar, acho que você trouxe um ponto, eu falei, né, tipo, eu te vi, né, lógico, não vi, né, vi fotos. Você, como palestrante, você imaginou que ali foi a maior realização da minha vida. Eu nem falei, ela já trouxe, eu ia perguntar. Porque assim, tu imaginou que, tipo, uma ideia de juntar o UX-design com a arquitetura te levaria para um palco que hoje, tipo, lógico que tinha muita gente da galera tech, muita inovação, muito design. Tinha só tech mesmo. E a galera ia olhar e falar assim, nossa, ela é tão inovadora. Como é que ela pensou? É muito doido, assim. Quando eu saí, tipo, tinha pessoas falando comigo, eu fiz, meu Deus. Isso, a primeira reação foi assim, mas não me dê a sua opinião. Qual a primeira... O que você acha sobre isso? E aí? Não imaginava. Aí vem um ponto, criar oportunidades. Quando eu comecei muito a estudar UX, fiz o curso, sempre aí conheci o professor e trocava ideia com os alunos e tudo mais. E a palestra, a gente inscreve a palestra. Foi a primeira vez que ele abriu para as pessoas fazerem. Então, quando eu vi... Então, assim... tá lá a palestra. Não fui convidada, mas é aquilo, né? Não cai do céu as coisas, você tem que estar... Exatamente. É isso que eu falo. Eu falei assim, gente, me chamou pra palestra. Mas, assim, muitas palestras que eu fiz, muitos eventos... Você tem que escrever a palestra. A gente tem que se inscrever, gente. A gente tem que escrever. Isso saber literalmente. Se vão gostar do que você está falando. Porque, lembra, esses eventos são muito caros. Então, o primeiro ponto, assim, os eventos, eu até falei isso pra Laís, né? Os eventos são caros, assim, são ingressos de R$1.000, R$2.000. E aí, a gente submete uma palestra e torce pra que eles gostem do tema, seja... vai atrair pessoas para comprar aquele ingresso e para estar sentado naquela mesa. Então, assim, não é tão fácil, tá? Então, assim, por isso que eu... Nossa, eu nunca imaginei. Eu fiz, meu Deus do céu, palestrando com UX. Eu sou apaixonada por UX. Tipo, quando eu comecei a estudar, nunca imaginava. Quando eu vi, eu fiz, meu Deus. E agora uma arquiteta e inovadora. Maravilhosa. Jaque, e aí pra fechar, assim, tudo isso, tu já parou pra pensar, assim, que hoje a CEO, a Jaque, agora você falou a parte home, nossa, tão pouco tempo a gente tá falando aqui, né, 2019 pro início, agora 2026. Quanto tempo passou nesse corredor? E hoje, já que tá aqui sendo convidada, como tá convidada em vários eventos, Mangue, Porto Digital, empreendedora, esse momento empreendedora, CEO, assim, como caiu a ficha assim, falei, nossa, a Place realmente cresceu. Agora que está batendo mais, porque é que eu lancei mesmo a Place Work, que é esse benefício para a empresa, que é algo que eu queria desde 2022.
que eu fui para São Paulo muito para esse produto. E aí, até falei hoje no Instagram que é exatamente isso. Bateu muito a realidade de que, caramba, tá começando a acontecer. Não é nem que aconteceu, não. Está acontecendo e tudo meio que recomeçou ano passado. E aí, se tu fala, qual conselho você dá? É isso de, sei lá, eu planejo e eu vou atrás, sabe? Tipo, ano passado, a Aurora entrou na escola, então, eu preciso conhecer pessoas, onde é que essas pessoas estão, vou para os eventos, e aí fui chamada para a liderança da Manguezal, comecei a conhecer as meninas, a Laís, a gente tem aquele grupo de empreendedoras, e aí você vai. Quando você vê, você vai criando as oportunidades, e as oportunidades. Eu fiquei super emocionada quando eu chamei a Laís, sério, eu quase choro aqui, eu falei, uma mentorada minha disse assim, convida a Laís, tá aqui, eu falei, mulher, ela é muito grande, ela não vai para um podcast que tá aqui começando. Aí ela falou assim, quando ela me respondeu que vinha, quando você disse que vinha... Parece que é inacessível, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, quem sou eu na fila do pão, pai? Né? Eu falei assim, não, vou mandar mensagem pra Jaque, eu nunca conheci ela pessoalmente, por isso que eu mandei a mensagem, eu falei, eu nunca conheci ela pessoalmente, mas eu acompanho ela, acho o trabalho dela massa. Então, acho que essa energia, assim, sabe, de você ser referência para outras pessoas é muito gratificante. E eu acho que conexão, ela bate quando é verdadeira, sabe? Quando não, é só uma troca. Tipo, sei lá, é uma troca de um serviço, eu te ajudo, tu me ajuda, paro ali. Mas quando é uma conexão mais verdadeira, não sei, a gente sente. E aí continua. É quando você entra num ambiente, evento, e você começa a fazer amizade ali naquele... Aí é isso que faz você crescer. Porque se você for fazendo só por, tipo, sei lá, só querer alguma coisa e não trocar, não... E uma troca verdadeira mesmo, sabe? Sei lá, uma troca de conversar, tu quer, eu te ajudo, de verdade, não uma troca de serviço. É o que eu mais gosto das comunidades, é exatamente você crescer junto, colaborativo, assim... É natural, porque você não vai estar com todo mundo, são... alguns pontos. Tem pessoas que não vão ser tão acessíveis, porque... E aí não precisa... Assim, eu só não precisa ficar forçando a aliança. Aí você queira simplesmente oferecer o produto. Ó, minha empresa é essa. Fazer uma pitch, né, de venda. E pronto. E aí você tá oferecendo um serviço. Senão você vai fazendo conexão pessoal. Exatamente. Jaque, muito obrigada por ter aceitado esse convite para participar do nosso podcast. Principalmente nesse mês de março. Eu queria convidar pessoas que eu me inspiro, realmente. Sou seguidora. Quero fazer uma obra com você. Ai, meu Deus. E eu acho que você foi muito inovador. Eu acho que é esse conceito que eu quero muito passar para várias pessoas que falam para mim, mentorados, que a inovação, ela é inerente, ela é um meio de você inovar onde você está, sendo cabeleireira, sendo arquiteta, sendo mentora, professora, né? Então, não tem como a gente fugir muito da tecnologia e a gente conseguir associar uma paixão, né, a algo que está em alta, que está no mercado, a gente consegue o sucesso, assim, nessa realização pessoal. Então, a inovação está aí, né? É só a gente que precisa abrir a mente para captar e trazer para o nosso negócio. Exatamente. Então, assim, literalmente ela foi fora da caixa. Então, muito obrigada. E falando em caixa, eu queria te dar um presente, uma lembrancinha, como na minha terra. Coisa mimosa, uma coisa básica, tá? Não é nada da Chanel. Eu não trouxe nada. Devia trazer da Place pra fazer uma É verdade. Na próxima, gente, ela vai mandar pra mim. Mas é só pra... Porque assim, a gente começou esse mês o podcast, né? Eu falei assim, nossa, então eu vou pensar nas minhas convidadas. É simples, isso, exatamente. Né? E aí, também. Olinda para o mundo. Não, por favor, gente, quando receber presente, sempre abram, né? Então assim, é simples, mas a ideia é que a gente consiga. E eu amo boné, né? Vê, né, que eu uso. Eu vejo, inclusive, na praia. Agora, porque meu cabelo está preso, senão eu colocaria. Que lindo! Nossas arrochadas. Eu chamo todos os meus mentorados de arrochadas. Eu vi a caneca. E um bolinho de rolo, ó. Isso. Claro, porque nós somos pernambucanas barristas. Obrigada. E aí tem uns mimozinhos, é só pra agradecer um pouco pelo que você veio, né? Aceitar o convite. Tô muito feliz. Faça uma mentoria, porque a mulher é maravilhosa. Obrigada. Epa! Mas obrigada mesmo. A bicha é arrochada. Obrigada. É simples, mas é uma forma da gente agradecer. E aquilo, né, o que importa é o sentimento. Exatamente. É isso, gente. Ficamos por aqui por mais um Papo Mentor. Espero vocês no próximo programa. Um cheiro. Beijos. Tchau.